Então, eu vou abrir aqui e vou usar... Legal, obrigado. Eu vou usar minha apresentação que não está ligada aqui, mas o pessoal lá vai me ajudar aqui, né? Pessoal, obrigado aí pela presença. Tema desafiador, confesso. Dá frio na barriga, mas a gente tem que encarar. E, assim, o livro está excelente. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler. Vale a pena adquirir e ler. O capítulo 7, que é o que a gente está usando. Está excelente, mas eu não quis trazer exatamente a mesma abordagem do capítulo, porque se você quiser a abordagem do capítulo, você leia, que está fácil de ler, está bom de ler. Eu quis tentar trazer uma base um pouco diferente do que se vê, né? Tem muito conteúdo bom para a gente procurar saber sobre a temática. E eu, particularmente, até inverti um pouquinho a ordem do capítulo. Só estou dando um preâmbulo, tá, gente? Eu preferi falar sobre o tema mais picante ali, que é o aborto, propriamente dito, para depois entrar pincelando muito rápido sobre métodos contraceptivos e afins, tá? A minha ideia é trazer uma base médica, uma base de conteúdo biológico e associar isso a um conteúdo cristão, teológico. E tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês é fundamentado em referências, então eu não estou falando achismo, idealismo, e enfim, eu trouxe para vocês material para quem, enfim, fez aí o ciclo básico das biomédicas, de um livro chamado Langman, de embriologia, tá? Tive que rever tudo isso, porque a minha área de atuação, eminentemente, é o outro extremo da vida. Eu sou geriatra, então a gente pode até ter depois um debate sobre cuidados paliativos, fim de vida, eutanásia, distanásia e afins, que eu vou estar muito feliz de trazer para vocês a discussão. Mas eu fui para o outro extremo, no sentido da vida propriamente dita e no sentido de conteúdo, que eu tive que relembrar de 20 anos atrás, quando eu estava, um pouquinho mais, 21, quando eu estava iniciando a faculdade. Bom, então eu quis trazer esses comentários breves para vocês entenderem para onde a gente vai passear hoje, tá bom? Bom, esse versículo inicial que eu trago para vocês está em Eclesiastes 1:5, que diz o seguinte... Salomão falando. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Três grandes verdades aqui. Primeiro, que a gente não sabe de nada. A gente não sabe das coisas. A gente acha que sabe, mas não sabe, na nossa prepotência. Segunda verdade, é um mistério como as coisas ainda ocorrem no ventre materno, né? Tem muita coisa. O livro tem 600 páginas, mais ou menos. Essa é a 16ª edição, 13ª, se não me falha a memória. E a gente ainda não esgota o conhecimento. E, finalmente, as obras de Deus competem a Deus, né? A gente é barro, ele é oleiro, né? A gente é ramo que está enxertado na videira. Então, acho que isso é o pano de fundo que tem que nortear o que a gente vai falar. Próximo slide. Mais um versículo. Poxa, o Kim, não sei se vai aparecer a apresentação? Vai, tá bom, obrigado. Versículo de Salmo 139 diz o seguinte, e esse foi usado no livro, tá, gente? Pois tu me formaste no meu interior. Perdão, pois tu formaste o meu interior. Eu tô com uma versão diferente, tá, gente? Desculpa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido é como se ele estivesse tecendo, né? E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e vocês vão ver, eu trouxe foto do que é uma substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A ideia de trazer para você uma introdução próxima, por favor, a embriologia, eu vou começar falando de mitose. É pelo seguinte, eu me lembro, eu tenho um irmão que de vez em quando vem aqui, meu irmão mais velho, Sami, quando ele vier, por favor, cativa ele, porque ele se afastou mais ou menos com uns 15 anos de idade. E eu me lembro muito bem, quando ele fez veterinária, ele ficou maravilhado, porque no ciclo básico você faz um pouco de embriologia, biologia molecular e tudo mais. Ele falou, cara,
é impossível você não acreditar, pô, que isso foi Deus quem fez, né? Quer dizer, você tem que ter mais fé para acreditar que uma explosão fez o nada gerar tudo isso que a gente vê. Então, essas figuras mostram para a gente uma mitose, que é uma divisão celular simples, tá? Você tem lá um cromossomo, dentro do núcleo celular, aquilo ali passa por uma série de processos infinitamente mais complexos do que eu estou mostrando nessa figura, lá no B, em que você começa a parear esse código genético, separando os cromossomas nos polos, ali no C, na fase da metáfase, e finalmente você começa a anáfase, em que eles começam a se dividir. Quando eles se dividem, você começa uma criação de duas novas células idênticas à célula anterior. Então, esse é um processo simples de mitose, que acontece noite e dia e noite dentro da gente, formando as nossas células sanguíneas, nosso cabelo, para quem tem, quem não tem, está faltando mitose ali, e assim por diante. Mas fato é que o nosso organismo, ele sobrevive, se renovando dia após dia, nesse processo que por si só é inexplicável e é assombrosamente maravilhoso pensar sobre ele. Próximo slide fala sobre a meiose. Por que meiose? Porque a gente vai falar sobre uma forma de divisão celular diferente, tá? E presta atenção, eu estou falando para vocês de biologia, para ver se vocês saem com essa sensação de que estão maravilhados, né? Não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês, mas a complexidade disso, enfim. Na meiose, você vai fazer um processo distinto, você vai transformar, na verdade, uma célula que tem os seus cromossomos, são pares, tá? Estou falando de uma célula diploide como a nossa, que são pares. Esses cromossomos, no caso do ser humano, são 46, tá? Sendo desses aí, há 2 referentes ao sexo, né? XY, XX, e os outros 44 são referentes ali a todas as outras estruturas que formam a gente, tá? Então, quando essa célula se divide na forma da meiose, ela transforma-se uma célula em metade dos seus elementos. Então, a célula nossa, no caso, os gametas, no caso, os espermatozoides, os ócitos, eles têm 23 cromossomos, metade do que um ser humano tem na sua integralidade, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse processo você tem uma mistura genética dentro de cada meiose. Então, a minha célula que está se dividindo na forma de meiose, nesse momento, no meu testículo, enquanto eu falo aqui, ela, nesse momento, está misturando meu material genético. Se vocês forem ver, tem o cromossomo azulzinho com vermelhinho, ele no final sai misturado, tá? Enfim, e cada célula minha gera 4 novas células com metade do meu material genético. Ponto. Conceitos básicos de divisão celular, nos quais eu não aprofundei, foram só en passant. Isso dá muito pano para manga, tá, gente? Próximo slide fala sobre o que acontece, a grosso modo, dentro da mulher, é o rosa, né? E dentro do homem, o azul. Uma célula da mulher, ela se divide, formando dentro do ovário. Isso começa, depois eu vou falar, mas começa a partir do 3º mês intraútero. Então, para as mamães aí, gessas, eu não sei se a gente está com alguém aqui que não esteja visualizando, o bebê, se for menina, dentro do seu útero, no 3º mês, no ovário dela, ela já está multiplicando o que vai ser, talvez, o seu neto ou sua neta. E ali está se formando, cada célula progenitora gera 4 células, sendo que 3 não são funcionais e tem o ócito maduro, que é aquela lá embaixo à direita, né? A minha direita lá, rosa. E no caso dos homens, ele forma 4, mas esses 4 serão os espermatozoides e todos eles carregando material genético pela metade do homem. Próximo. Aqui eu trouxe uma ilustração de histologia, né? No 4º mês das meninas, quando estão dentro do útero, você já vê multiplicação no ovário. No 7º mês, ele começa a fase de prófase, que foi o que eu mostrei lá. E, finalmente, quando a menina nasce, ela já tem o ócito primário em repouso. Naquele momento do nascimento, eles entram em repouso, tá? E elas nascem próximo... não, eu vou botar depois, enfim. Deixa nesse aí, por favor. E elas nascem com cerca de 400 mil... No próximo, pode passar o próximo. As meninas nascem com cerca de 400 a 800 mil células progenitoras nos seus ovários, e conforme ela vai envelhecendo, chegando à puberdade, boa parte delas morre, e você tem cerca de 40 mil prontas para avançarem na divisão meiótica, tá? Gente, assunto chato, se estiverem com sono, levanta e fica de pé, tá? Bom,
Ali é uma ilustração do que é um útero e um ovário, para quem nunca viu, essa é a foto, tá? O ovário é aquele elemento arredondado ali, mais para cá, né, embaixo. Eu não tenho um pointer, desculpa. E nem pegaria na TV o pointer, né? Então não ia adiantar. E você tem a trompa, né, uterina, que vai conduzir o óvulo, o ócito, na verdade, e ele vai ser conduzido até o útero, tá? Próximo. Bom, para falar de gestação e aborto, eu tenho que falar também de como esse processo fenomenal acontece todo o ciclo menstrual da mulher. Ele começa com uma orquestra, que eu chamei de orquestra hormonal ali embaixo, porque existe uma glândula chamada hipófise, que produz as gonadotropinas, ou gonadotrofinas, que estimulam os ovários e o útero da mulher. O processo dentro do ovário é isso que vocês estão vendo, né? Lá na esquerda de vocês, né, à minha direita, extrema, a gente está vendo um folículo que está quietinho e que passa a ser recrutado a cada ciclo menstrual. A cada ciclo menstrual, daqueles 40 mil que eu falei, 15 a 20 são recrutados para começarem a amadurecer. Depois que eles vão amadurecendo, vocês vão vendo ao longo do tempo, né, ali no número 1, 2, 3 e 4, sob estímulo do FSH, ele vai começar a amadurecer e só um deles, no momento da ocitação ou ovulação no popular, só um deles é que efetivamente vai produzir o óvulo que é fecundado, tá? Os outros 15 a 19, enfim, eles se tornam atrésicos e quando ovula, muitas vezes as mulheres sentem a dor no meio do ciclo, tá? Às vezes a mulher sente como se fosse uma pontada no momento em que está ovulando, algumas sentem de fato, isso tem um nome em alemão que eu não vou saber dizer, mas é Mittelsmörz, né? Que é a dor no meio do ciclo, exatamente isso. E o remanescente, não, volta aí, não passei ainda não. O remanescente, à direita ali, vindo para cá, vocês vão ver que o resto que fica dentro do ovário, daquele ócito que saiu, as células, elas têm um papel fundamental na produção de hormônio para sustentar o feto na fase inicial dela, para sustentar o endométrio, tá? Que é o famoso corpo lúteo, tá? Ele é possível ser visto, inclusive, também no ultrassom. Bom, próximo. Esse é o útero, né? Eu recortei aquela mesma imagem anterior. O útero passa também por uma série de processos de amadurecimento. A parte mais interna dele, ali, vermelha viva, é o tecido que recobre, chamado endométrio. É ele que descama a cada gestação, junto com o sangue que tem nele, e a mulher elimina durante cada menstruação, tá? A camada mais grossa ali, rosa clara, é uma camada muscular, é isso que é a musculatura uterina, que vai ajudar a contrair, tanto para expulsar a parte de resto de endométrio, quanto para expulsar o bebê quando ele vai nascer, tá? Próximo. Assim como a glândula hipófise orquestra, através do FSH e LH, o ovário, ela também começa a estimular o endométrio e repara que ele engrossa até o momento da implantação do bebê. À direita ali, que você vê uma célula meio esverdeada dentro dele. Aquilo ali é um bebê sendo implantado, tá? Então, durante esse processo de orquestração da hipófise, a gente vê um amadurecimento do endométrio. Se, por acaso, a mulher não concebe, não há concepção, esse ciclo hormonal se encerra, você tem a perda aí do preparo todo uterino, e os homens têm que aturar a mulher na TPM, porque é uma gangorra de hormônios e, enfim, é como se fosse uma fome contínua, a mulher fica estranha. Próximo. Testículo. Parece ser mais simples, mas é altamente complexo, tá? Os homens só começam a produzir na puberdade as suas espermatogônias, enfim, os espermatozoides. Essa foto é do Grey, para quem assiste Grey's Anatomy. É a fonte de inspiração, sim, para a série, tá? Mas, basicamente, os homens começam a produzir na puberdade, tá? Quando você tem todo o amadurecimento dos canais e, enfim, tem todo um processo que é longo para a gente falar. Próximo. E a gente vai ver uma estrutura altamente complexa, que é o espermatozoide, né? De uma célula progenitora, você vai ter uma célula extremamente especializada em locomoção e penetração no óvulo. Então, essa estrutura que a gente vê, que todo mundo conhece, né? Que é o espermatozoide ali na ponta. Por dia, o homem produz cerca de 300 milhões de espermatozoides, diferente da mulher que tem um conteúdo fixo de ócitos, os homens vão produzindo diariamente, né? E cerca de 300 milhões por dia. Para cada ml de sêmen, no homem saudável, deve ter cerca de 100 milhões de espermatozoides, tá? E quando
a relação sexual, são depositados de 2 a 6 ml, então vocês calculam aí uma média de 300, 400 milhões de espermatozoides depositados na vagina da mulher, e desses, somente 1% é que vão chegar até o local onde deve ser fecundado. E a gente vai mostrar onde que ocorre a fecundação. Próximo. Aqui é uma microscopia de varredura interessantíssima, que você consegue ver por elétrons, tá? Você consegue ver ali um ócito cheio de espermatozoide em volta, tentando cumprir a missão deles, que é adentrar o óvulo, tá? Esse óvulo, na verdade, ele não está sozinho ali lutando contra um monte de espermatozoide. Ele tem uma série de células em volta, que é chamada zona pelúcida, e você tem os espermatozoides que chegam nela, eles começam a amadurecer. Eles não estão prontos para entrar dentro do óvulo. Eles passam por um processo de amadurecimento, e um começa a espalhar essas células e tirar para que um outro venha por trás dali e consiga penetrar. Então, vários ajudam o campeão da corrida, e não é o primeiro que chega, tá, gente? É o mais esperto que chega depois e aproveita o caminho que foi aberto. Então, a gente não foi campeão da corrida aí na nossa primeira infância. E é interessantíssimo, a partir do momento em que o espermatozoide adentra, literalmente ele joga o seu material inteiro, só fica a membrana dele para fora, como aqui na pontinha direita, como se fosse 4 horas da tarde, né? Ele joga todo o seu conteúdo e você, nesse exato momento, você blinda a membrana celular do ócito. Então, olha que incrível, assim, todo esse processo que a evolução gerou, né? Enfim, essa sapiência da evolução. Enfim, é o próprio Deus agindo, né? Então, nesse momento, você blinda a célula para que outros espermatozoides não entrem e você tenha tão somente metade do código genético da mãe e metade do pai. Os núcleos se inflam e se fundem e você agora tem aquele processo inicial que a gente falou de meiose, agora você passa até a mitose, só que com uma célula totalmente diferente do pai e totalmente diferente da mãe. Aqui a gente tem um diploide, né, digamos assim. Na verdade, é um ser vivo, totalmente diferente do pai e da mãe. É um corpo estranho à mãe, inclusive quando ele se implanta no útero materno, ele tem mecanismos de inibição da mãe que pode tentar rejeitá-lo. E a gente está falando de uma vida independente, que depende da mãe, mas é uma vida independente. No exato momento em que você tem uma célula multipotente. O que é isso? Uma célula que pode se transformar em tudo. E ela se transforma em todos os tecidos nossos. Próximo. Aqui eu trouxe também outra microscopia de varredura, né? Passando a sequência de tempos, eventos pós-fecundação. Primeira foto lá de microscopia, você vê a fusão dos núcleos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, eu consigo, mas tem 2 núcleos. A segunda direita, a letra B, já tem a primeira divisão que ocorre cerca de 30 horas depois da concepção. E, finalmente, você começa a ver aquelas bolinhas que é a multiplicação celular que acontece, tá? Próximo. Bom, se a gente for olhar agora dentro da mãe, o que acontece? O óvulo, o ovário, ele elimina, número 1zinho ali, né? Ele elimina, ainda fora do útero, o ócito, ele começa a migrar por contrações da própria trompa, que vai sugando ele para dentro da trompa, e é ali que na trompa, que vocês estão vendo no número 2, que o espermatozoide fecunda. Então ele não fecunda dentro do útero propriamente dito, mas é na trompa. E ao longo dos dias, você vai ver que por volta do 4º dia até o 5º dia, ele finalmente chega dentro do útero, já com no mínimo ali um estágio de mórula, que parece uma amora, tá? São, assim, muitas células já que se multiplicaram e por volta, lá no item 9, do 6º dia, ele começa a se implantar. E ele começa a se escavar e usar mecanismos de conexão ali com o tecido materno, e começa a se implantar para ser abraçado pelo tecido endometrial. Próximo, que é o primeiro abraço da mãe. Bom, para a gente olhar na linha do tempo, aparece lá embaixo, tá? Esquece lá em cima. No início da 3ª semana, a gente já tem tecido neuronal. No meados da 3ª semana, a gente já tem tecido cardíaco. Eu não estou falando, eu estou falando tecido especializado que começa a se agrupar e vai fazendo todas as dobras e desdobras que existem para formar o tecido complexo cardíaco e o tecido cerebral, tá? Mas você já encontra esse tipo de tecido no início da 3ª semana e meados da 3ª semana. Por volta da 7ª
semana de gestação, você já tem as papilas gustativas, começa a deglutir por volta da 10ª, começa a ter movimentos respiratórios entre a 14ª e a 16ª e assim por diante. Sucção, que é importante, tá? Deglutição, enfim, tudo isso é importante para a formação do feto, mas isso você já vê esse tipo de ação em movimento. 28ª semana, sensibilidade à luz, não quer dizer que reconheça, se abrir o olho, tá, gente? Mas tem a sensibilidade. Me lembro da Fernanda tomando banho em casa, ela me chamou, não lembro se era o Pedro ou Alice, que chamava atenção. A gente tinha uma janela do lado do banheiro, né, que só passava a luz, era fosca. E ela nitidamente viu o bebê se movimentando em direção à luz, né? Então ela virava de lado, daqui a pouco o bebê voltava para lá. Acho que de alguma forma o estímulo chamava atenção. E assim por diante. Aqui eu tenho uma foto próxima de um feto com 9 semanas. Eu vou chamar de bebê, tá? Não vou chamar de feto, que são convenções que a gente coloca que atenuam muitas vezes o processo de aceitação da perda do bebê quando é estimulada pelo meio externo ou abortamento. Então, repara só, você já tem o cordão umbilical, você já tem alças intestinais se formando na 9ª semana, tá? Enfim, vocês conseguem ver a imagem lá, né, gente? Clara, né? Próxima. Com 11 semanas, você já consegue ver estruturas mais complexas, as mãos e os pés formados. Não está no livro, mas eu acho que aquilo ali é a genitália dele ali para baixo, tá? E você já vê todo o desenvolvimento, assim, claro, das estruturas dos apêndices, né? Estruturas fetais. 12ª semana, você já começa a ter movimento. Com 12 semanas, a criança já se move, tá? Não são percebidos pela mãe, tá? Algumas dizem que sentem borboletas na barriga, mas acho difícil ser isso. Próximo, com 18 semanas, você já vê assim todas as estruturas muito bem formadas, a orelha bem formada e assim por diante. Próximo. Esse é o peso estimado das crianças e o comprimento céfalo-caudal, tá? Então, eu só quis trazer para vocês para mostrar que já com 9 a 12 semanas você já tem uma pessoinha dentro de você, mulheres, né? O privilégio que vocês têm, em torno de 5 centímetros, pesando 10 gramas. E olha como explode até a 35ª semana, 36ª, para 3,4 kg, né? E agora está na mão do Diogo aí. Bom, próximo. Uma pausa estratégica para beber água, para vocês descansarem a mente. Vocês devem estar cansados na embriologia. Olha que a gente passou muito tempo aprendendo isso. Muito mais tempo que vocês estão aqui, mas a gente esquece tudo depois. Bom, próximo slide. Agora eu vou trazer para vocês algumas verdades bíblicas, tá? Eu tenho ouvido muito o John MacArthur, gosto muito da forma como ele expõe alguns sermões, e eu trouxe isso. Se vocês quiserem, eu aponto para vocês o sermão do qual eu procurei extrair esse conteúdo, tá? Então, são 2 sermões que ele prega, e eu tentei sintetizar aqui para a gente, porque eu acho que ele fundamenta muito bem o que vai ser dito aqui agora, tá? Algumas verdades bíblicas. Primeiro, a concepção é um ato de Deus. E lembra, concepção é o quê? Fecundou, concebeu. É aquele momento em que uma célula se torna diploide, tá? A pessoa criada é a imagem de Deus. Deus, ele é diferente de toda a natureza. Nós somos distintos dos animais, tá? Terceira verdade, Deus ama o objeto da sua criação e por isso Deus condena o assassinato. Porque o assassinato é tirar a vida de pessoas feitas à imagem e semelhança do Criador. Tá? Próximo. Concepção é um ato de Deus. A gente vê isso lá na Bíblia, tá? E quando a gente fala que concepção é porque Deus concede que isso seja feito, é um ato de Deus, eu vou começar negando, mostrando quando Deus não quer que isso aconteça. Lá em Gênesis capítulo 20, quando Abraão está andando ainda em direção ao local onde Deus o estabeleceria, ele passa por algumas dificuldades e esconde que Sara é sua esposa, com medo de ser morto por isso, enfim, de certa forma uma manifestação de covardia dele naquela fase da vida. A gente sabe que Abraão não é perfeito, apesar de ser um patriarca. E aí, no reinado de Abimeleque, ela seria levada como esposa por ele, mas Deus traz uma praga a eles. E olha o que fala. O Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. E quando ele descobre que é por conta do pecado que ele fez contra Abraão e contra Deus, Deus orienta que Abraão interceda por ele e posteriormente Deus concede cura para o povo de Abimeleque. Em Gênesis 16, Sara claramente
fala sobre como Deus tem impedido ela de dar à luz a filhos, como Deus fechou o ventre dela. 1 Samuel, Ana, mãe de Samuel, ela fala a mesma coisa. Ana, porém, dava porção dupla. A Ana, porém, o esposo de Ana, né, dava porção dupla de oferta a Deus, né, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E aí fala que a rival dela provocava ela excessivamente, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. Então, claramente, o ato de esterilidade, de fechamento da madre, é um ato da vontade de Deus. Não sou eu que estou falando, está aqui. Depois, se vocês quiserem gerar polêmica, questionar, a gente conversa no final, mas está aqui. Próximo. Por outro lado, Deus abre o ventre a quem quer, né? A gente vê mesma situação de Sara, Deus prometendo em Gênesis 17:16, abençoarei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela tornará nações. Então Deus abrindo o ventre de Sara. Mesma coisa em Gênesis 21:2, Sara concebeu, ou seja, o ato da concepção aconteceu. E deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. A concepção é um ato de Deus, tá? 1 Samuel, Ana estava estéril, lembra? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, o esposo de Ana, se relacionou com ela, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. Ela só concebeu porque Deus se lembrou dela, tá? E passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois disse do Senhor o pedido. A mesma coisa em em Ruth, Boaz, ele se relacionou com Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Assim, a conclusão em vermelho é: onde há concepção, Deus permitiu que isso acontecesse. E onde não há, Deus cerrou o ventre. Segundo ponto, próximo, a pessoa criada é a imagem de Deus. John MacArthur fala o seguinte: o que é criado e concebido não é animal, não é uma sequência biológica, não é apenas um agrupamento de células, aquela mórula que a gente viu, né? Não é matéria fetal, não é um tecido humano, é uma criação de Deus à sua semelhança. E tudo que está lá agindo, pensando, sentindo, conhecendo, confiando, tudo que é racional e emocional e moral, lá está. Tradução livre minha, tá, gente? Então, próximo. Ele começa a defender a argumentação da seguinte forma: o básico do básico, criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante que é o plural, né, gente? Isso é bom a gente sempre enfatizar, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Vamos voltar lá no início desse versículo. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu que era bom. Mas Deus não fez o homem conforme a sua espécie. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então não há espaço para igualar os animais aos homens, e nem os homens aos animais. Aquela história de que quanto mais conheço os homens, mais amo o meu pet. Enfim, a gente tem que repensar. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui a gente vai falar logo nos próximos slides sobre a forma como Deus condena quem pratica homicídio. E por que ele condena? Tão simplesmente, pelo simples fato de que Deus fez o homem à sua imagem. É por isso que Deus condena quando o homem mata o próximo, mas não condena quando mata, por exemplo, um gado para se alimentar dele, tá? Próximo. Vamos voltar àquele versículo, aquele texto inicial que eu trouxe para vocês, né? Olha, eu não sei se depois da gente falar um pouquinho sobre embriologia, meiose, mitose, se vocês vão ler da mesma forma esse versículo, mas eu sublinhei aquilo que eu achei interessante. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando, no oculto, lá no mais profundo ventre materno, o Senhor me teceu. Os teus olhos me viram quando eu era substância ainda informe. Ou seja, quando ele ainda era uma mórula, uma célula, enfim, 4 células, que seja, os olhos de Deus estavam sobre ele, tá? Quão preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos. Próximo. Agora a gente vai ver que essa criação é objeto de amor de Deus. Toda a criação
humana é objeto do amor de Deus, tá? E a gente vê que Deus tem um cuidado especial. São várias vezes em que Deus recomenda, no Antigo e no Novo Testamento, um cuidado especial pelos vulneráveis. Em especial pelos órfãos, pelos pobres, pelas viúvas, pelos estrangeiros, tá? Então Deus se identifica com os pecadores, se identifica conosco. Isaías diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Tiago chama a gente para praticar a religião pura e sem mácula. E que religião é essa? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado. Então, olha como ele olha para os vulneráveis. Salmo 82 diz: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. E quem é mais desamparado do que um bebê que está sendo gerado no ventre materno? Próximo. Olha como Deus valoriza. Inclusive, esse é o versículo básico que o livro usa. E eu vou fazer uma ressalva sobre a tradução, em que ele usa para defender com unhas e dentes o bebê no ventre materno. Êxodo 21, 22 a 24 diz o seguinte: se dois homens brigarem, não fala quantos, enfim, e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher. E pagará como os juízes lhe determinarem. Ponto. Mas se houver dano grave, então, aí ele começa a falar quais são os danos graves, né? Dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Desculpa, esqueci de botar o meu celular no mudo. Repare, quando eu uso o termo aborto, e eu sublinhei ali, não é a palavra tal qual a gente entende como aborto. Existe um contexto linguístico e a tradução não é literal aborto. Isso é um alvo de crítica dessa forma de traduzir. Aborto não é um termo apropriado. A ideia que eles querem transmitir no contexto da linguagem desse livro, dessa passagem, é que, de forma que o seu filho, inclusive usa criança como palavra lá, que eu não vou saber expressar no hebraico, mas enfim, de que seu filho saia, ou seja, se por algum motivo ferirem uma mulher e a criança nascer, a gente está falando de nascimento, aí você vai indenizar essa pessoa, porque nasceu prematuramente. Porém, se houver um dano grave, e dano grave é morte, uma laceração de membro, enfim, seja cegueira ou perda de membro propriamente dito, a pena é, se você matou, você vai morrer. Se você feriu, você vai pagar da forma como você feriu. Então, no mesmo texto, se a gente olhar com carinho, a gente vai entender que não se trata de um aborto propriamente dito no início, mas de um dano que faça a criança nascer prematuramente, tá? Por outro lado, se essa criança morrer, for abortada de fato, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Próximo. Quando a gente fica assim, caramba, está falando de assassinato, condenação à morte, não é a temática da nossa discussão hoje falar sobre lei capital, né, pena capital, se você é a favor ou não da lei de morte, de execução e tudo mais. Não é nosso escopo hoje, mas a gente vai acabar passando por isso. Pode ser uma futura discussão, mas que não sou eu que vou estar aqui para discutir sobre isso, porque o meu tema já é picante. Embora eu já tenha uma visão muito bem clara sobre isso. Êxodo diz o seguinte, aquilo que a gente acabou de falar, em relação ao ferimento de uma mulher. E eu só sublinhei aquela parte final, dará vida por vida, ou seja, se você matou, você vai morrer. Êxodo 20, 13, nos 10 mandamentos, não matarás, está lá escrito. E Gênesis 9, 6 diz o seguinte, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Ou seja, se você matar alguém, você vai morrer. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus tem um zelo pela sua criação, por aquilo que é a imagem e semelhança dele. Se você tomar uma vida, você vai perder. E lá segue o próximo. Quando a gente fala, poxa, o Antigo Testamento muito duro, né? Muito cruel, Deus era mau. Não. O Antigo Testamento, se você ler com seriedade, você vai ver que Deus é um Deus extremamente amoroso, misericordioso, perdoador, redentor e prepara a gente para o Novo Testamento. Mas olha o que Jesus fala. Vocês lembram daquela cena em que Jesus ia ser preso, né? Lá quando Judas o traiu, deu beijo nele, enfim. E aí, no Getsemane, e aí você vê
que Pedro, valentão, pega a espada e corta a orelha do soldado. Na verdade, ele não foi para cortar a orelha do soldado, ele foi para cortar a cabeça. Provavelmente o soldado se esquivou e foi-lhe a orelha, né? E olha o que Jesus fala para ele: embainha a sua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ele não está falando nada além de que se você matar, você vai ser punido com morte. Tá? Se você usa a espada para ferir alguém, ninguém usa a espada para bater em alguém. A espada é para enfiar e matar. Tá? Não é um cacetete. Atos, Paulo falando. Então, Jesus fala a mesma coisa, defende a lei de Deus. Aqui, Paulo vai defender a mesma coisa. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, ou seja, se eu fiz alguma coisa cuja lei prevê a morte, eu estou pronto para morrer. Então, ele admite que a própria lei aponta para a morte como uma causa, como uma pena. Em Romanos ele fala: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Mais uma vez, a autoridade é ministro de Deus para trazer a espada. Ninguém traz a espada para coçar as costas, para dar uma porretada, uma pancada. A espada é para matar. Então ele está falando aqui que o Estado veio para cumprir a lei. E se a lei prevê a morte, é isso que ele está mencionando aqui. Então, se você tomar uma vida, você perderá a sua vida. Finalmente, a gente fala sobre algo que a gente tem que ter muito temor, que Deus não deixa impune o assassinato. E a gente tem que ter temor como nação. Tá? A gente vai ver alguns dados estatísticos extraídos que eu trouxe para vocês, que mostra o número de assassinatos que o mundo comete anualmente com aborto. Deus não deixa isso impune. Tá? E assim como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, maldita é a nação que Deus se inclina para julgar e punir. E a gente tem vivido num oba-oba, gente mundo. Tá? Não é à toa que o mundo tem sofrido o que tem sofrido. Não é à toa. E eu tenho certeza que boa parte se explica pela forma como a gente tem lidado com a relação fetal. Né? Provérbios 6, 16 a 17. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Que sangue mais inocente dos bebês. Salmo 106. Pois imolaram seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Deuteronômio 27, maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E por último, e disse Deus em Gênesis 4, para Caim, quando Caim matou seu irmão Abel: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Certamente Deus tem julgado da forma dele, e há de julgar a nossa nação, o nosso planeta, pela forma como a gente tem lidado com isso. Tá? Em resumo, apenas uma pessoa pode ser considerada pecadora. Ou seja, para você ser pecador, você tem que ser uma pessoa. Não existe pecador se você não é uma pessoa. E Salmo 51 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, do momento da concepção, eu já era um pecador. Mais uma prova de que a concepção é um ato de Deus e que a gente, na concepção, já é pessoa. Depois a gente pode entrar no mérito também. Poxa, mas se Deus faz a concepção, como é que é um pecador oriundo disso? Calma, isso é um tema teológico que a gente pode discutir, mas fato é que a gente concede o material genético e Deus concede a alma, né? E a gente dá a parte estragada. Bom, podemos transmitir as características físicas, mas não podemos fazer uma alma viva e imortal. Não está nas nossas mãos a concepção. Deus está envolvido no exato momento da concepção. Próximo. A criação, portanto, da vida é uma atribuição divina e, por assim ser, o aborto não somente é uma afronta à vida, mas é uma afronta direta a Deus. Se a criação é um ato único, exclusivo de Deus e a gente está eliminando logo no seu momento da concepção, a gente está afrontando o próprio Deus e não só a vida. Bom, eu não sei, antes de ir para o próximo, e beber uma água. Eu não sei a história de cada um aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade, o infortúnio de serem pessoas que incentivaram o aborto de alguém, ou pessoas que praticaram o aborto, ou que de alguma forma contribuíram, e que talvez, nessa conversa que a gente está tendo aqui, tenha sentido de alguma forma o coração
enfim, queimar, né? Fato é que, próximo, 2 verdades Deus traz para a gente como boa nova. A primeira é que essas vidas inocentes são recolhidas. E recolhidas por Deus, tá? Por que eu digo isso? Porque se uma pessoa não praticou atos de iniquidade, ela não vai ser condenada por Deus, apesar de ser pecadora na concepção. Então, uma criança inocente, no sentido de conhecimento, muito nova, uma criança que morre no ventre materno por um evento caótico, uma infecção, ou que seja, ou por um evento letal do abortamento, essa criança é redimida. Também é um assunto interessante para a gente discutir, mas é extremamente consolador. E se você hoje sentir seu coração, enfim, aquecido e arrependido, pode ter certeza que Deus está pronto para te perdoar, tá? Então Deus, Ele não mediu esforços para nos acolher de volta, né? Ele concedeu o seu próprio filho, não como quem foi um aborto inocente, mas como quem voluntariamente se entregou por nós. Então, tudo aquilo que você pode sentir, Deus sabe, Deus conhece os seus sentimentos. Então, saiba que você, mediante arrependimento, pode se encontrar com seu Criador, com a mente tranquila, sabendo que Deus te acolhe e está acolhendo o seu bebê querido no céu agora. Próximo, pausa estratégica para respirar. Você acha que vale levantar algum questionamento aqui? Vamos deixar no final. Então passa a pausa estratégica, vamos para o próximo. Bom, não vou entrar nessa temática. Como eu falei, a minha ideia é falar sobre questões relacionadas à biologia e aquilo que Deus fala. Muita gente fala sobre muita coisa dentro da temática e, assim, só para mencionar, não quero polemizar os assuntos, mas é fato. Por trás do aborto, a gente tem a revolução sexual, tá? Cuja a visão era igualar as mulheres aos homens do ponto de vista sexual. Então, para que a mulher pudesse ter alguma liberdade sexual, e a gestação configurava um aprisionamento sexual, uma perda dessa liberdade. Afinal de contas, o homem vem, faz o filho e some, e eu aqui fico com o bebê. Então, eu quero também poder me relacionar à vontade e não ter que carregar um bebê. Então, essa revolução sexual faz com que o início esse pensamento, né, pró-escolha, né, desse o start para favorecer a iniciativa das clínicas de aborto, da legalização do aborto e assim por diante, tá? O feminismo também vem reforçar isso a partir do momento em que ela quer igualar as mulheres aos homens em todos os aspectos, e isso também gera uma onda para favorecer o aborto. O movimento de controle populacional teve seu ápice lá nos anos 60 e ainda existe, pode ter certeza, que diz que se a gente não frear o crescimento populacional, certamente a gente vai estar empilhando pessoas em breve, né? O fato é que isso serve não para quem está liderando o movimento, mas para os outros que estão aí em volta, né? Enfim, finalmente, isso hoje em dia se torna mais evidente na briga pelos direitos animais. E acredite em mim, eu tenho um pet, mas eu não sou pai de pet. Eu tenho um cachorro tão somente, tá? Não chamo de filha. E quando alguém já me falou sobre isso, eu já dei um coice. Porque cachorro é cachorro e gente é gente. Não tem jeito, tá? Claro que eu amo, cuido, mas, enfim. Eu ia falar aqui uma coisa pesada, mas deixa eu falar. Nada como um churrasco. Desculpe os veganos. Vamos lá. E também, finalmente, até agradeço. Eu não entrei na temática, mas o Daniel até me trouxe um pouquinho. Existem igrejas mundo afora que acreditem se quiser, que se dizem cristãs, e estão envolvidas na causa do aborto, tá? Sejam igrejas de denominações batistas, presbiterianas, ou seja, a gente está falando de igrejas tradicionais, tá? Metodistas e episcopal, dentre outras, ok? Então, por trás dessa temática, e eu nem mencionei o dinheiro, porque dá muito dinheiro, pode ter certeza, dá muito dinheiro à indústria do aborto. Por trás dessa indústria, a gente tem também a produção, não sou contra a vacina, tá? Eu super incentivo, mas produção de vacinas e insumos na área biomédica, tá? Próximo. Eu quero falar desse cidadão, ele veio ficar famoso agora por causa do Brasil Paralelo, né? Mas, enfim, esse foi um dos maiores, foi um líder do movimento pró-aborto nos Estados Unidos,
Para vocês terem ideia, na adolescência dele, ele convenceu a namorada dele a cometer aborto. Depois, ele já médico, ele mesmo praticou o aborto do seu próprio filho em sua esposa. É a próxima. Pode ir passando, que eu vou mencionando. Em 1969, ele fundou a Liga de Ação Nacional pelo Direito ao Aborto. Ele encabeçou essa liga. Tá? Em 71, ele assumiu a direção de um centro de saúde reprodutiva e sexual em Nova York. Tá? E ele realizou e foi chefe da realização de milhares e milhares de abortos. Tá? Em 72, ele se demitiu e foi para um outro serviço de estudo obstétrico, e lá ele começou a se envolver com uma nova tecnologia, pode passar, de ultrassonografia, e ele começou a ter essa tecnologia a favor do instrumento dele de abortar. Ele começou a ver, na verdade, o ser vivo. Né? E a partir daí, ele virou a chave. Ele falou, o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou matando. E ele passou a ser um lutador ferrenho contra o movimento pro aborto. Né? Eu quero ler para vocês um artigo que ele publicou em 1974. Tá? Eu trouxe o artigo, a referência, para vocês verem. Essa é a revista de maior impacto na área médica, New England. Tá? E ele faz um artigo, veja lá o autor, tá? Bernard Nathanson, em 28 de novembro de 1974. Eu vou tomar a liberdade de traduzir da minha forma, tá, gente? Vocês me perdoem se sai meio estranho. Mas, vamos lá. São 2 parágrafos que eu separei, tá? Eles não são contínuos. Algum tempo atrás, após cerca de 1 ano e meio, eu abri mão de ser diretor do Centro de Reprodução e Saúde Sexual. O centro havia realizado cerca de 60 mil abortos sem nenhuma morte materna. E era para a gente um recorde que a gente se orgulhava. Entretanto, eu estou profundamente incomodado pela minha crescente certeza que, na verdade, eu presidi mais de 60 mil mortes, 60 mil assassinatos. Não há mais nenhuma dúvida na minha mente que a vida humana existe no seio materno no exato momento em que ela é engravida, apesar do fato de que a natureza intrauterina tem sido sujeito de grande disputa no passado. Existe evidência eletrocardiográfica do funcionamento cardíaco já estabelecido nos embriões tão jovens quanto 6 semanas. Eu falei mais cedo que isso, que é tecido cardíaco. O que ele está falando de atividade elétrica cardíaca. Tá? E ele segue dizendo, as gravações eletroencefalográficas para verem atividade cerebral, tá? No cérebro humano, tem sido observada em embriões com 8 semanas. A nossa capacidade de mensurar os sinais de vida está diariamente se tornando mais sofisticada. E conforme o tempo passa, ela, sem dúvida, vai ser capaz de identificar sinais cada vez mais precoces de vida nos estágios fetais. Para aqueles que clamam que nada pode ser humano e ter vida, a não ser que exista de forma independente, eu pergunto, e o paciente totalmente dependente da sua vida em tratamentos com, por exemplo, substituição renal 2 a 3 vezes por semana, a gente está falando de pessoas que fazem hemodiálise. Se não fosse a máquina, ele não estaria vivo. E a pessoa com doença cardíaca crônica, dependente tão simplesmente das baterias no seu marca-passo cardíaco. Será que eu estaria seguro e vivo na cidade sem os meus próprios pares de óculos? Quer dizer, eu certamente seria o Mr. Magoo, né? Seria atropelada, para quem lembra do Mr. Magoo, né? A vida é um fenômeno interdependente para todos nós. É um contínuo espectro que começa no útero e termina na morte. E as bandas desses espectros têm designações, né? Por palavras como feto, recém-nascido, criança, adolescente e adulto. Você simplesmente denomina aquilo que é uma coisa só, dentro desse espectro. A gente deve, de forma corajosa, encarar o fato, finalmente, que a vida humana, de forma especial, tem sido tomada. E desde que a grande maioria das gestações são levadas a termo de forma com sucesso, ou seja, esquece aborto, esquece. A maioria das gestações, elas chegam até o final de forma bem-sucedida. O aborto, então, deve ser visto como uma interrupção de um processo que, de outra forma, haveria de produzir um cidadão do mundo. Negar essa realidade é a coisa mais grosseira e é uma evasão moral.
A gente está falando de um cara que, enfim, se vocês tiverem oportunidade, existe no YouTube tem um vídeo curto de um documentáriozinho que ele fez chamado O Grito Silencioso. Não sei se vocês já viram, mas foi publicado, se não me engano, na década de 80. Já tiveram oportunidade de ver? De embrulhar o estômago, mas vale a pena ele fazendo, tá? Ele mostrando o que mudou a mente dele, tá? Bom, consequências do aborto. Para a gente caminhar, eu devo estar cansando vocês, mas para a gente caminhar para o final. Para quem acredita que o aborto é um sinal de libertação das mulheres, do movimento feminista, do movimento de igualdade sexual, a gente tem alguns dados dos quais eu quero compartilhar com vocês. E eu estou dando citação, não estou falando da minha cabeça, tá? Então, é só para deixar claro, tudo que está sendo dito aqui tem citação. PubMed, se você jogar lá. Na Índia, feticídio nada mais é do que matar o feto, matar a criança. Ele mostra que as mulheres têm sido assassinadas em todo o mundo, mas na Índia, a forma mais brutal de matar as mulheres tem acontecido de forma regular, antes mesmo delas terem a oportunidade de nascerem. Ou seja, você faz a sexagem, você identifica qual é o sexo do embrião, isso pode ser feito por amniocentese, você colhe direto do material fetal e você identifica se é homem ou mulher. Você consegue fazer isso, se eu não me engano, até por volta da 16ª semana. Embora seja legal na Índia você fazer um aborto até 12 semanas, muitas vezes na 16ª identificam o sexo e por uma escolha cultural, o homem tem privilégio sobre a mulher, eles estão induzindo o aborto. Próximo artigo. Feticídio feminino, perigoso para a sociedade. Mais uma vez um artigo mostrando que na Índia isso acontece, não só gerando morte fetal das crianças meninas, mas também gerando morte materna, porque o abortamento é um ato que pode sim induzir a morte. Próximo. Ele fala da China agora, tá? O aborto de sexo seletivo é a maior causa de imbalance, né? De disparidade na relação entre homens e mulheres. De forma geral, a gente tem um pouquinho mais de mulheres do que homens em nascimentos, salvo raras exceções em alguns países. Na China, isso mudou completamente. Por quê? Porque por uma política de Estado que foi incorporado culturalmente, você elimina as meninas por uma questão de custo. Então, essa ideia de que... Próximo slide, The Guardian, né? Esse é o The Guardian citando um artigo, tá? É um jornal em inglês. Pode voltar no The Guardian. Isso. Essa ideia de que o aborto para a mulher é libertador, na verdade, é pior do que um tiro no pé, tá bom? Então, mais um artigo do The Guardian mostrando que 13 milhões de abortos ocorrem na China anualmente, e a grande maioria desses, mulheres. No Brasil, quais são os dados oficiais? Não temos. Não temos dados oficiais. Porque a gente tem muita coisa que acontece debaixo dos panos, porque o nosso sistema de coleta de dados é precário, tá? Mas a gente não tem, infelizmente. Aqui a gente tem na Câmara, pode passar, na Câmara dos Deputados, eles fizeram uma publicação tentando trazer a causa da morte materna, né, como algo importante, então mostrando que, de fato, muitas mulheres morrem, seja pelas tentativas de aborto por conta própria, introduzindo, às vezes, agulha de crochê no útero e tudo mais, e seja por procedimentos que acabam dando errado, e é uma chamada para a gente agir, né? Diz que hoje existem cerca de... ele não fala. Ele fala só que tem um estudo que mostra que 1 em cada 5 mulheres até 40 anos já praticou aborto. Bom, e aqui, finalmente, uma citação de um jornal pediátrico, tá? Psiquiátrico, mostra que as mulheres que foram submetidas a aborto experimentaram cerca de aumento de 81% do risco de problemas de saúde, cerca de 10% de incidência de doenças mentais, ansiedade, depressão e outros distúrbios, tá? Então, como a mulher sofre com um processo que é uma violência, não só contra ela, mas com uma vida que ela tem o privilégio de carregar. Mais uma pausa estratégica, e a gente vai falar um pouquinho. Eu deixei só um pouquinho porque eu gastei muito tempo.
foi de propósito, para falar dos métodos contraceptivos. Eu não consegui fazer um quadro, não deu tempo. Eu tirei foto do livro, tá? Eu não sei se vai ficar escuro para vocês, mas aqui ele fala sobre as formas aceitáveis, as formas inaceitáveis e métodos que devem ser considerados, tá? Bem interessante isso no livro, que ele sintetiza muito bem. Ele vai falar sobre contracepção, vai falar sobre fertilização, né? Métodos de fertilização, e no final ele fala sobre adoção. E acho que a adoção não preciso nem mencionar aqui, que é um método nobre de redenção de uma vida que, de outra forma, enfim, sofreria consequências de qualquer que seja o motivo de abandono. Bom, formas aceitáveis, tá? Primeira coluna. Formas aceitáveis. Os princípios são métodos de natureza contraceptiva, ou seja, de alguma forma, o espermatozoide não vai encontrar o óvulo, tá? Então, quando a gente fala de contracepção e forma aceitável, a gente está falando de tudo aquilo que não permite a fecundação, ok? E aí a gente tem a abstinência, tá? O coito interrompido pode ser uma forma, né? Durante o ato sexual, quando o homem for ejacular, enfim, ele é muito falho, mas você pode muitas vezes, ejaculando fora, evitar que você tenha a fecundação. O método da tabelinha, que é altamente falho, mas comigo funciona durante um tempo, depois... Até que não foi intencional, o Pedro disse que foi intencional, mas as duas falhas que a gente teve, curiosamente, foram... Não, mas olha só, era para a gente ter 4. Na verdade, os 2 que a gente perdeu foram sem querer, entre aspas, né? Sem querer querendo, mas foram quando a gente usou a tabelinha de forma não muito certa. E aí, infelizmente, a gente perdeu. Um foi uma gestação anembrionada, a gente estava até fora, a gente estava aqui na igreja, mas estava morando fora do país. E a segunda, a gente já morava aqui e simplesmente, com 8 semanas ou mais, parou de bater o coraçãozinho. 9. Métodos de barreira. Bom, se a gente lembrar da anatomia, passa para mim, por favor, o próximo slide. Isso. Se a gente lembrar da anatomia ali feminina, eu peço perdão que eu não peguei a vagina propriamente dita. O útero faz esse V. E lá embaixo seria a vagina, né? Que é onde tem, enfim, a penetração do pênis. Ali é depositado no colo uterino, que é aquela porção mais embaixo do slide. No colo uterino é depositado o espermatozoide, ele migra por dentro da cavidade uterina. Então você tem métodos de barreira, que seja a camisinha, que o homem usa. Você tem um diafragma, que é como se fosse uma membrana de borracha que é colocada dentro ali do útero da vagina da mulher, encosta no colo uterino e ele faz uma barreira, literalmente, tá? Tem o capuz cervical, enfim, outras coisas. E alguns desses elementos, eles são embebidos em espermicidas, são elementos que matam o espermatozoide. Então, efetivamente, eles têm a sua taxa de falha, mas eles não permitem que a concepção ocorra. Métodos e... Volta ao slide, por favor. Formas inaceitáveis. Qualquer forma de aborto induzido, tá? E a gente pode falar aqui de qualquer estímulo à perda... Isso. Eu peço perdão, gente, não ficou claro para vocês, né? Mas está na coluna do meio, que o princípio geral é o seguinte: toda forma de aborto induzido vai ser inaceitável. Seja o aborto propriamente dito, com 10, 12, 16, agora tem essa briga do STF para liberar acima de 22 semanas. Enfim, são métodos inaceitáveis. O DIU, e talvez esse seja um ponto polêmico entre a gente aqui, eu particularmente a gente nunca usou intencionalmente, porque a gente entende que é um método abortivo, tá? Qual é o princípio do DIU? Tem 2 formas de DIU. Desce um slide, por favor, de novo. O DIU nada mais é que uma estrutura em T que é introduzida literalmente ali dentro da cavidade vaginal. Ele faz um T. E ele pode ser revestido de cobre, que é irritativo local e atrapalha, por exemplo, dizem que tem um quê de espermicida, mas não é exatamente. Você atrapalha a formação do endométrio, então, uma vez que você teve a fecundação, quando o óvulo já chega ali, por volta do 6º dia, conforme a gente viu, ele não encontra onde se implantar. Então, ele é considerado abortivo. Tem DIUs que são revestidos com hormônios que diminuem aquele engrossar do tecido ali do útero também, atrapalhando o implante. E dizem que ele pode inibir a ovulação, mas eu não pago para ver, porque eu não quero
enfim, a ter essa crise, enfim, de consciência. A mesma coisa a pílula do dia seguinte, que nada mais é que um método de abortamento que você estimula a descamação do endométrio, tá? E até mesmo a gente pode começar a pensar, tá bom? E eu quero que vocês pensem com carinho da possibilidade da pílula anticoncepcional, que é um método não empregado, porque ela não dá 100% de certeza de que a fecundação não vai acontecer. Porque, teoricamente, ela o uso de hormônios que vão atrapalhar aquela regulação hormonal. Lembra que eu falei da hipófise, da hipófise junto, liberando FSH, LH, enfim. Teoricamente, ela vai atrapalhar esse eixo, você não vai ovular e também não vai preparar o útero para isso. Porém, também não é certo, tá? Pode ser que você tenha uma perda fetal que você nem saiba, tá? Então, é só para a gente pensar. Eu tenho outros motivos pelo qual eu não gosto de pílula. Um deles é porque a gente que vive na ponta, às vezes vê problemas de quem não conhece, mas... E, claro, gato escaldado tem medo de água fria. Eu já vi mulheres terem eventos trombóticos pelo uso de estrógenos e hormônios, né? Enfim. Então, esse é um motivo pelo qual também eu não fico confortável e não recomendaria. E, finalmente, métodos que merecem reflexão, tá? E eu acho que o mais tenso aqui talvez seja a questão da laqueadura de trompas e a esterilização do homem com vasectomia, tá? Eu confesso para vocês que durante anos aí, eu e Fernanda estamos ponderando sobre isso. Não quero submetê-la a uma cirurgia porque ela já teve uma cesárea, depois foi uma gestação, e toda vez que você invade, você tem riscos. Acho que é muito mais simples eu fazer a vasectomia, mas primeiro eu nunca tive coragem, porque na verdade não pelo medo da cirurgia, pela falta de convicção. E eu confesso que depois da leitura desse capítulo, diminuiu mais ainda essa convicção. Ela está rindo porque depois que ela leu o capítulo, ela falou: André, agora você não vai fazer vasectomia, eu já sei. E não, realmente é uma dúvida, porque você definitivamente está impedindo uma possibilidade de ser uma bênção às nações através da sua prole, né? E então, para quem já fez também, não se sintam culpados. Eu acho que, mediante grande ponderação, oração e convicção, a gente pode chegar a conclusões, sim. Mas pensar no motivo pelo qual a gente faria esse método, tá? E o último, fertilização, formas de fertilização, tá? Esse é um tema que é bem interessante, porque existem várias técnicas, tá? Eu não sou perito no assunto, mas eu conheço algumas, e o livro traz bem explicadinho o que cada uma faz, tá? Vale a pena dar uma lida se vocês tiverem dúvida. A fertilização nada mais é do que uma tentativa de fazer artificialmente aquilo que naturalmente não foi possível, seja por um problema do homem. Lembra que eu falei, cada ml tem 100 milhões de espermatozoides, e pode ser que o homem não produza o suficiente para aquele 1% ser eficaz, pode ser que o que ele produza seja zero, e pode ser que o que ele produza seja cambaleante, né? São espermatozoides que não têm aquele movimento que deve ter, mas eles são anômalos, né? Mas, por outro lado, pode ser da mulher, seja porque teve uma infecção uterina prévia, que não é incomum, principalmente nas doenças sexualmente transmissíveis, ou outras infecções em que você tem sinéquias, que a gente fala em que você obstrui as trompas, ou uma má formação uterina, ou ela não ovula por outro motivo. E aí o que você tenta fazer é estimular a ovulação dessa mulher, para que você colhe o material ali, por ultrassom você vê os cistos com o ósseo ali, você aspira aquilo ali, método cirúrgico, e você faz uma fecundação in vitro. Você também pode, se o homem é problemático e a mulher não é, você pode selecionar um volume X de espermatozoides do homem e jogar dentro do útero materno, de forma que você vai tentar suprir artificialmente aquilo que o homem não pôde fazer. O grande problema, na minha opinião, a grande questão que permeia os pensamentos com base naquilo que a gente fez, e foi proposital falar de aborto primeiro, e de falar de biologia. A partir do momento em que você, pelos métodos artificiais, gera inúmeras células vivas, né? Inúmeros embriões, muitas vezes você tem que selecionar alguns para implantar na mãe e outros para descartar. E bem ou mal, o descarte desses que ficaram de fora
é um descarte seletivo e não deixa de ser uma forma de abortar uma vida que já está em plena constituição, né? Então, a gente tem conhecidos que passam por esse drama porque tiveram que fazer fertilização in vitro e a gestação veio por um método natural, ou seja, estava se preparando depois de muito tempo sem conseguir, fez a fertilização in vitro, separou os embriões e engravidou naturalmente. E aí, quando decidiu pegar esses embriões para uma segunda gestação, engravidou a segunda vez, e aí você começa a falar, caramba, se eu implantar 3, 4 embriões para que um vingue, pode ser que 3, 4 vinguem, e aí eu tenho uma gestação múltipla, né? E aí a cabeça da família fica como? Né? Diante aí desse mundo que a gente está, a dúvida de ter vários filhos ou não, a gente acaba vendo que muitos embriões são descartados, literalmente. Esses embriões podem ser descartados, podem ser doados para pesquisa, de toda forma eles vão ser mortos. Tá? Então, eu acho que merece muita discussão, pensamento e reflexão antes de fazer, porque depois que fizer, a gente vai ter que pensar com carinho no que fazer com essas vidas remanescentes. Tá? Lembra que são vidas cujo Deus, que é zeloso, zela por elas. Tá bom? Barriga de aluguel. Enfim, acho que não vou nem parar nesse tópico, tá? Eu acho que, enfim, é no mínimo curioso, estranho, assim, mas é basicamente o que foi feito com Sara quando sugeriu que Abraão tivesse uma filha fora do casamento, né? Enfim. E acho que é isso, gente. Não sei se